pessoal do sexto ano, tudo bem? Então aqui vai a nossa aula, parte 2 de Fundamentos de Ótica, né? Pra gente finalizar esse módulo introdutório. A gente ainda vai continuar estudando um pouquinho mais sobre esse conteúdo de ótica, mas para finalizar essa parte conceitual, tá bom? Vamos lá? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a óptica geométrica, mas para a gente entender sobre a óptica geométrica, nós teremos que saber um pouquinho da história, né? De onde surgiu esse termo óptica geométrica? Então, assim, os fenômenos luminosos, os primeiros estudos datados no Ocidente é da Grécia Antiga, mais ou menos no século V a.C., tá? Então, é algo muito antigo. Esses pensadores gregos aí, eles eram conhecidos pela sua capacidade de juntar esses estudos, de organizar esses estudos. Então tem muita coisa escrita dessa época por esses pensadores gregos. E não foi diferente da ótica geométrica. Esses pensadores, eles acabaram dividindo esse ramo da física, a óptica, em três principais ramos, né? Três principais linhas de estudo. O primeiro foi conhecido como ramo filosófico, tá? Ou ramo físico. É aquela parte da óptica que se dedica a estudar o que é luz, a pensar, né, conceituar essa luz. O ramo médico ou fisiológico, que se dedicava a estudar a anatomia e fisiologia do próprio olho humano e o mecanismo da visão, de formar imagem através do olho. E a óptica geométrica, né, o campo geométrico, que se dedicava em estudar a percepção espacial dessas projeções luminosas aí. Ok? Então era algo mais prático, digamos assim. Essa divisão, ela dura até hoje, tá? Até hoje nós temos essas três divisões na óptica. E boa parte do que nós vamos ver aqui está relacionado ao campo geométrico dessa óptica. E o que garante entre o que a gente estuda, a teoria que nós estudamos e a realidade, então, como isso pode ser comprovado na prática, são os princípios ou leis da física, tá? Então, a óptica geométrica, ela tem três principais leis ou princípios, e nós vamos ver um pouquinho desses três princípios. O primeiro dele é o princípio da propagação retilínea desses raios de luz. Então, por exemplo, uma situação aí onde você tem uma pessoa, ela tem dois cartões que tem furos, um furo está no meio e o outro furo está mais para cima. E ela tem que tentar ver a vela acesa através desses furos, tá? Então ela tenta visualizar. Então ela fica mexendo esses cartões. E aí a gente sabe que só é possível observar a chama, né? Se os dois furos e a chama estiverem alinhados numa mesma reta, na mesma posição. Então, a luz ela tem uma propagação de raios retilíneo que segue em linha reta. Isso pode ser comprovado nessa situação aí. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Então, eu tenho aí uma outra situação onde duas pessoas pegam dois lasers e ficam mirando esse laser de forma que eles se encontrem em determinada parte deste caminho. Então, o que vai acontecer? Ao cruzarem, né, não vai ter interferência desse filete de um laser em cima do outro laser. Então, esses raios de luz, eles se propagam de forma independente, tá? Ambos vão seguir a sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Um filete de luz não influencia outro filete de luz. Então, esse é o segundo princípio da óptica geométrica. E o terceiro e último princípio que nós vamos ver hoje é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, aí eu tenho um exemplo. Uma pessoa segura um espelho e ela tenta se olhar no espelho. Outra pessoa, ela fica em determinado ângulo que ela também vai conseguir se ver no espelho, tá? Então, a menina consegue se enxergar e o menino também consegue se enxergar no espelho aí. Então, o raio de luz que sai do rosto, né, do colega, chega até você, ele vai ter a mesma trajetória do raio de luz que sai do seu rosto e chega ao seu colega. Por isso, vocês dois conseguem se enxergar, então, aí no espelho. Então, eles têm a mesma
trajetória esse raio de luz. E aí os dois conseguem obter esse campo de visão aí. Esse é o terceiro princípio. E a aula de hoje é isso. Era só um pedacinho que faltava para a gente complementar o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos esse módulo aí e vai seguir o roteiro de estudos. Qualquer coisa, meu e-mail tá aí, entre em contato comigo, tá bom? Beijão e até semana que vem.